Na vida, várias vezes você tem que dizer não, e isso é fato. Mas e quando você tem que dizer não, mas você fica com medo de decepcionar a outra pessoa e acaba falando sim? O problema é que se esse for um comportamento bem enraizado em você, ele pode gerar um eterno conflito interno, pode tornar você uma vítima potencial de relacionamentos abusivos e fazer você sempre abrir mão de si em prol de outra pessoa. Pessoa essa que às vezes nem liga pra você. Sem falar também que você acaba prejudicando os outros, contribuindo para o lado egoísta dessas pessoas. A questão é que você nem sempre precisa ser legal. Algumas pessoas vão sim ficar desconfortáveis com você falando não para elas. Mas ora, dizer não a alguém significa dizer sim para alguém mais importante, você. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Então, agora eu quero te dar 7 dicas de como você pode estar falando não aos outros. Veja e reveja esse vídeo várias vezes para você poder treinar e internalizar tudo que eu vou estar falando aqui. Beleza? Bora lá então. Em primeiro lugar, para você dizer não, devo dizer o óbvio. Pare de dizer sim quando você quer dizer não, pois isso é algo que te enfraquece perante as pessoas. Você se torna uma verdadeira Maria, vai com as outras. Você tem o hábito de dizer sim quando você quer dizer não? Então vamos diante disso a um exercício de imaginação. Imagine a situação, você está trabalhando numa empresa, porém você está em um ambiente de trabalho abusivo. O seu chefe tira muito proveito de você, mandando você fazer trabalhos demais, esse trabalho que nem você deveria fazer. Os seus colegas te sobrecarregam com atividade que não era para você fazer. Até ir na padaria para eles você vai. Como você vai se impor e mostrar a todos que cada um lá tem os seus direitos e obrigações? Pois é. No segundo caso, imagine amanhã sua mãe precisando de uma cirurgia de alto risco no hospital, você decide falar com o médico que vai efetuar o procedimento para desejar boa sorte a ele, mas ao chegar perto do médico você nota um cheiro de álcool e repara que ele está andando torto, ou seja, você repara que ele bebeu. Então você chama a atenção dele e ele te trata super mal. Então você vai na diretoria e vê lá que eles não fazem nada, aliás, lá todos têm medo dele devido ao temperamento, ao gênio forte e explosivo dele. Mas o pior, falta pouco para ele começar a fazer cirurgia. É óbvio que esses dois casos são casos complexos, mas se você tem medo de dizer não em casos mais simples, como então um dia você vai enfrentar esses mais bravos? Quem só sabe dizer sim para os outros acaba internalizando em si o direito dos outros de cagar sobre a sua cabeça, te deixando sempre em desvantagem e te prejudicando. Em segundo lugar, não minta ao dizer não, pois a mentira você esquece e pode virar uma fofoca e você pode ser pego com tradição. Eu sei que muitas vezes isso é um impulso natural, mas não faça isso. Você tem o hábito de mentir por medo de dizer não? Então vamos imaginar uma situação. Imagine que o seu amigo te chamou para você ir na casa dele, mas você disse que não vai dar para ir porque a sua avó está doente. Aí passam 6 meses, você encontra ele na rua e ele te pergunta: a sua avó melhorou? E você fica: ué, mas a minha avó não ficou doente? E na hora ele manja que aquilo foi uma mentira. E muitas vezes ao mentir, você pode estar oferecendo à pessoa uma chance dela estar contornando aquilo. Eu, por exemplo, eu pratico marcenaria como hobby, eu adoro marcenaria. E para isso eu tenho que ter várias ferramentas. E quando os outros sabem que você é o cara das ferramentas, todo mundo começa a te pedir ferramenta emprestada. Mas eu odeio emprestar as minhas ferramentas, pois dificilmente alguém toma cuidado com elas da mesma forma que eu tomo. Tem gente que entrega a ferramenta toda suja, tem gente que às vezes até entrega ela estragada e até já entregaram para mim já faltando peça. Nisso uma vez eu menti por medo de dizer não. E uma vizinha minha, ela pediu uma ferramenta minha emprestada e eu menti. Eu falei para ela que estava ruim, falei que estava parando do nada, que a ferramenta estava perdendo força. E daí você sabe o que aconteceu? Apareceu o sobrinho dela. E o sobrinho dela entendia dessa ferramenta. Ele falou: dá para mim que eu conserto. Quando isso acontece é porque tem que tirar o pó de dentro dela. Aí eu conserto ela para você e te devolvo. Ou seja, ao mentir por medo de dizer não, eu criei uma objeção mentirosa e a pessoa criou uma solução. E aí, o que eu vou dizer? E agora outro exemplo, imagina alguém pedindo seu cartão de crédito emprestado. Imagina aquele seu amigo endividado te pede o cartão de crédito emprestado. É óbvio que você não deve emprestar. Afinal, se ele sujou o nome dele, o que impede ele também sujar o seu? Eu conheço várias pessoas que se ferraram com isso. Então você mente para ele e fala: ah, não dá para eu emprestar, pois já estourou o limite.
Aí ele contorna a situação e diz, não tem problema, no final do mês, quando fechar a fatura, eu venho aqui então pegar com você o cartão. Por isso que, por vezes, por mais doloroso que seja, você deve dizer a verdade. E se a pessoa compreender, legal. Se ela não compreender, o problema é dela. E a imaturidade é sua quando você mente por medo de dizer não, e é mais imaturo ainda quando você se curva perante uma pessoa imatura. É um gesto que revela sua fraqueza interior e te torna uma vítima potencial, desde patrões abusivos até relacionamentos tóxicos. Então, se você usa um muro como mentira com o intuito de dizer não, saiba que uma hora alguém vai aparecer com uma escada para escalar esse muro. E em terceiro lugar, para dizer não, não se justifique demais. Pois pode parecer que você está mentindo, fica fácil te contradizer e a pessoa pode encontrar uma alternativa para te fazer dizer sim. Isso já te aconteceu? Como foi? Escreve aqui nos comentários para você estar dividindo a sua opinião com a comunidade. Se esse é um hábito seu, você deve repensar. Um exemplo bem claro disso foi a minha ex-professora de faculdade, a professora Vera, que foi uma professora de psicologia social. Nossa, foi a professora mais fodástica que eu tive. A minha sala era a sala mais indisciplinada da faculdade. Todos os professores reclamavam da sala. E só ela conseguiu, de fato, impor respeito na sala, acredita? No primeiro dia de aula dela, com a sala aprontando, um rapaz olha para ela e fala, posso beber água? E ela responde curta e grossa, não. Aí todo mundo ficou quieto olhando para ela. Todo mundo ficou olhando para ela. Aí então depois o rapaz, que era meio abusadinho, perguntou, por que não? Aí ela respondeu, porque eu não quero. Aí ele, todo abusadinho, foi lá e falou de novo, ah, tia, poxa, em um tom de ironia, em um tom bem debochado. E ela, de uma forma bem curta e grossa, ela falou, não sou sua tia. Aí ele ficou quieto no lugar dele. Se ela tivesse se preocupado em se justificar, inventando mil desculpas, ele com certeza ele teria dado um nó nela. Mas não, ela foi no óbvio, ela foi curta e grossa, sem ser agressiva, sem dar rabo para os outros estar pisando. E isso é muito importante na hora de dizer não. E tem muita gente especializada em golpes financeiros, muitos charlatões, muitos vendedores insistentes, que são antiéticos, que sabem enganar, que bombardeiam a pessoa com perguntas em que o objetivo é encurralar a pessoa e apontar contradições com o objetivo de conseguir o sim. No caso, então evite se justificar, basta você dizer que você não quer. Quanto mais insegura é a pessoa, mais justificativa ela dá com medo de magoar o outro. Sendo que tem pessoas folgadas que são pessoas que sabem contornar isso. Sendo que o segredo bom não é o que você fala, é como você fala. Em quarto lugar, para dizer não, não demonstre fraqueza. Como, por exemplo, gaguejar, evitar contato visual, falar não bem baixinho e retraído, pois tudo isso demonstra uma falta de firmeza da sua parte e uma excelente forma de você evitar gaguejar, por exemplo, é você evitar falar frases muito longas. Prefira frases curtas, mas que sejam firmes e claras, pois quando as pessoas notam firmeza na sua palavra, na sua postura, elas vão insistir bem menos, pelo fato de ver que elas não vão conseguir o que elas querem. E volto a repetir, o segredo bom não é o que você fala, é como você fala. Imagina que você esteja ante um amigo que insiste que você saia de casa com ele para uma festa, porém você não quer, pois sabe que esse seu amigo ele faz vexames, ele bebe e que não tem hora certa para voltar. Agora imagina você falando com ele de forma retraída, não, eu não vou porque eu não quero. Sendo que na verdade o seu não ele tem que soar forte, de acordo com a situação. Caso contrário, esse amigo ele vai insistir cada vez mais. E eu volto a repetir, o segredo bom não é o que você fala, é como você fala. Em quinto lugar, para dizer não, não pegue brindes e evite pedir muitos favores para os outros. Esse é um gatilho muito primitivo na gente e que é muito explorado pelo marketing. É o tal gatilho da reciprocidade, em que você deve retribuir um favor que você recebe, com a ideia de que uma mão lava a outra. O problema é que algumas pessoas, chantagistas, antiéticas e oportunistas, aproveitam disso. Já aconteceu de você pedir muitas vezes um favor a alguém e mais tarde essa pessoa aparecer te pedindo algo que você não queria dar? E muitas vezes até mesmo sendo algo imoral? Pois é. Tem algumas igrejas, inclusive, que, por exemplo, ficam no centro da cidade dando rosas bem bonitas para as pessoas. E são rosas de verdade, não são de plástico. E a questão é que elas fazem isso, pois elas sabem que depois que presenteiam, entre aspas, a pessoa, se elas pedem doações,
a probabilidade da doação se concretizar é enorme. Aí depois que essas pessoas aceitam essas rosas, fica muito difícil para elas recusarem uma doação em prol do presente, entre aspas, que receberam. E de fato, essas igrejas conseguem doações absurdas assim, pois elas sabem que literalmente é dando que se recebe. E agora imagina, por exemplo, se você bate na porta de um traficante para pedir um favor para ele. O problema é que amanhã ele pode bater na sua porta e pedir para você esconder droga na sua casa. E aí, valeu a pena você ter pedido ajuda para ele? Em sexto lugar, às vezes você gosta da pessoa e de fato é uma pessoa sensata que não vai insistir caso você diga não. Nesse caso, você pode sim suavizar ou não e ser mais flexível, então suavize. Eu, por exemplo, eu já falei que eu não gosto de emprestar as minhas ferramentas para os outros, mas tem pessoas que eu abro uma exceção, pois eu sei que elas vão tomar cuidado, entende? Então muitas vezes vale a pena sim a gente ser flexível e abrir algumas exceções. E ser dessa forma não é ser contraditório. Afinal, a vida é sua, você faz dela o que ela quer. Aí parece que ele é meio que seu dramático. Ah, não, mas você não quis me emprestar o seu cartão de crédito, mas você emprestou ele pro fulano. Sim, o cartão de crédito é seu, você empresta ele para quem você quer. A mesma coisa em relação às minhas ferramentas. Eu não empresto para a maioria das pessoas. Mas para uma ou outra, eu consigo abrir uma exceção, pois eu sei que as pessoas sabem usar tais ferramentas, elas vão tomar um cuidado. Então vale a pena sim ser flexível. Mas e quando você gosta da pessoa e ao mesmo tempo você ainda quer dizer não para ela? Como que você faz? Já que você não quer perder a amizade dela e não quer que ela fique triste com você. Nesse caso, vale a pena estar dando uma suavizada. Principalmente se ela for uma pessoa que não vai estar insistindo para você dar as coisas para ela. Ainda mais sendo que você gosta dela. Nesse caso, você pode oferecer uma alternativa, caso você tenha medo de magoar essa pessoa. Por exemplo, olha, não vai dar para eu ir na sua casa hoje, mas nesse final de semana eu vou ter tempo disponível e eu vou e a gente joga, pode ser? E você também pode usar a palavra por quê. Nesse quesito, nesse caso, sim, você pode se justificar. Dizer o porquê. Segundo uma pesquisa, que vai estar aqui nas referências, aqui na descrição, dizer o porquê faz as pessoas concordarem com você. Por exemplo, aquele seu colega de trabalho pede algo, então você diz, eu não posso ir, pois olha a minha agenda como ela tá. Só o fato de você explicar isso já vai estar aumentando consideravelmente a possibilidade dele concordar e aceitar. E você pode também estar suavizando de outras formas, como por exemplo, olha, eu queria muito poder estar ajudando, mas não vai dar por causa disso e aquilo. E por aí vai, você entendeu. E agora a última dica é a principal, pratique. Não adianta você ficar só na teoria, você tem que praticar. Pois só ao praticar se constrói e internaliza um hábito. Você não aprende a dirigir um carro apenas lendo o manual dele, não é mesmo? Então quem dirá então quando se trata de adquirir habilidades sociais? Então é isso, vamos lembrar aqui então que é agora das dicas que nós damos. Em primeiro lugar, não diga não quando você quer dizer sim. Em segundo lugar, não minta inventando objeções. Em terceiro lugar, não se justifique demais. Em quarto lugar, não demonstre fraqueza. Em quinto lugar, não aceite brindes e favores de quaisquer pessoas. Em sexto lugar, saiba ser flexível com as pessoas sensatas. E em sétimo lugar, pratique. E vale lembrar que a questão é que você nem sempre precisa ser legal. Algumas pessoas vão sim ficar desconfortáveis com você pelo fato de você estar falando não para elas. Mas ora, quando você diz não a essas pessoas, você está dizendo sim para a pessoa mais importante de todas. Você. Pense nisso. Falou! Esse vídeo te ajudou? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. E esse projeto é um projeto feito por várias mãos, inclusive pelas suas. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Obrigado por ter me assistido até aqui e falou!